Então agora eu compreendi mais ainda o motivo de Deus ter me colocado por N vezes esse versículo na minha boca. E o tema da nossa pregação, ele é pautado exatamente em cima deste versículo. O tema da nossa pregação desta noite é: por tudo dai glória, vírgula, aprendas já. Ou seja, devemos dar glória por tudo e devemos aprender agora, já, imediatamente. É um treinamento que vamos entrar, sim, que a nossa vida ela é um treinamento, porque nós estamos largando o homem natural e assumindo a postura do homem espiritual. É um treinamento. E o motivo de eu e você darmos glória por tudo é um treinamento que a gente tem que exercer. E aí eu te convido a abrir a tua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Nós vamos ler este versículo e você vai comigo meditar no que Deus vai falar conosco. Amém? Diz assim a palavra do Senhor no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo para convosco. Em Cristo Jesus para conosco, porque eu me incluo. Amém? Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar ao Senhor. Senhor eterno, Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, te louvar, te glorificar, te exaltar, te render, Senhor, honras, glórias e graças, agradecendo, Senhor, pela tua infinita misericórdia em nossas vidas. Agradecer, Senhor, porque tu nos trouxeste esta noite aqui, para ouvirmos mais, Senhor, da tua palavra, para crescermos mais em sabedoria, porque sabemos, Senhor, tempos estão findos, e tu urges que a tua igreja se levante verdadeiramente adoradora a ti. Vem falar conosco de uma forma, Senhor, direta, seja sucinto, seja fácil no teu falar. Vem, Senhor, tocar cada coração aqui, rasgando, Senhor, os nossos corações, de uma forma, Senhor, que saiamos daqui homens e mulheres melhores do que o que aqui chegamos, Senhor Deus. Toma nossas mentes cativas ao teu trono de glória, Senhor Deus, e ministra aos nossos corações. Toma teu lugar que é de direito aqui neste altar, Senhor, que não seja mais eu aqui a falar, Senhor Deus, mas o teu Espírito Santo a nos ministrar. E para isso, Senhor, importa que eu diminua, Senhor, para que tu cresças. Eu sou apenas o pó, Senhor Deus, me faz diminuto, Senhor, para que a tua glória aqui neste altar, Senhor Deus, sobressaia. E que tome, Senhor, todo o local com a tua Shekinah sobre as nossas vidas. Tanto aqueles que aqui estão, como aqueles que estão nos ouvindo, Senhor Deus. Que recebam, Senhor, do teu trono, esta Shekinah, em nome de Jesus. E em nome de Jesus nós repreendemos agora todo roubador da palavra, todo espírito contrário, Senhor, ao crescimento da tua igreja, que seja agora levado, amarrado e sem força para o local onde o Senhor Jesus Cristo determinar. É o que nós damos ordem no reino do Espírito, em nome de Jesus. Amém, aleluia, e vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Em tudo dai graças, em tudo dai glória, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco, os meus irmãos. Não podemos dizer outra coisa senão glória a Deus. Mas pastor, qual é a essência deste versículo? O porquê e como? Aonde eu me respaldarei para dar glória a Deus por tudo? Queridos, amados, quando você e eu damos glória a Deus por tudo, nós estamos dizendo: Senhor, nós confiamos em Ti. Senhor, nós cremos que o Senhor, de fato, está no controle de tudo. Nós cremos, Senhor, que tudo que está acontecendo tem um projeto, tem um propósito. E este projeto e este propósito está calculado por Ti, para o melhor meu. Não importa qual é a informação. Ainda há pouco aqui o pastor falou: se eu tiver dinheiro, glória a Deus, é fácil. Mas se eu não tiver dinheiro, é glória a Deus também. E tem que ser fácil do mesmo jeito, queridos, porque a essência de um cristão é Jesus Cristo em sua vida, não é outra coisa.
Eu tenho falado também isso aqui. Vamos morrer para o mundo e viver para Cristo. Se você ainda não morreu para o mundo, você fica sentindo muitas dores quando perde isso, quando perde aquilo, quando a tua vontade não acontece. Mas eu te pergunto, você recebeu a Jesus para viver a tua vontade ou para viver a vontade dele em ti? Foi para viver a vontade dele. Então você sabe qual é a vontade dele? Eu posso te garantir que ela é perfeita, agradável e muito maravilhosa. Então, meu irmão, a partir de hoje, que a gente comece esse processo de verdadeiramente abrir a boca e dizer glória a Deus, não importando o que aconteça. E para isso eu quero trazer para este contexto nosso um rapazinho chamado Jó, conhecido como aquele que teve a maior paciência. Por isso que muitas vezes quando as coisas estão ruins, as pessoas dizem, peçam a paciência de Jó. Mas aí a gente vai compreender como a gente deve agir hoje, nesse mundo que nós estamos vivendo, nesse tempo que nós estamos vivendo. E aí você vai abrir a tua Bíblia agora no livro de Jó, no capítulo 1, nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 22, depois entraremos no capítulo 2 e vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. É um texto longo que nós iremos ler, mas vai valer a pena, pode ter certeza. Amém? Livro de Jó, capítulo 1, versículo 6, diz a palavra do Senhor. Em um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura tu não cercaste de sebe a ele a sua casa e tudo quanto ele tem? A obra de suas mãos abençoaste e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu num dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavraram, e as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e aos seus servos feriram ao fio da espada. E só eu escapei para trazer-te a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos e os tomaram, e os seus servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e raspou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou. E disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma.
Capítulo 2. E vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé ao alto da cabeça. E Jó tomou um caco para se raspar com ele, e estava assentado no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém ele lhe disse: como fala qualquer doida, falas tu? Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Queridos, um texto longo, profundo, verdadeiro e que impacta a mim e a você. Pergunto eu: foi pouca desgraça que aconteceu na vida de Jó? Não. Foi mais ou menos? Não. Foi muita desgraça que aconteceu na vida de Jó. Isto tudo aconteceu em um único dia. Em um único dia, Jó estava recebendo a primeira notícia ruim. Quando este que estava dando ainda falava, chegou a segunda, a terceira. E Jó ficou ali recebendo tudo aquilo de ruim. Tudo aquilo de ruim. E quando se imagina que o ruim já aconteceu por inteiro, aí vem ainda o pior, que é exatamente a perda de todos os seus filhos de uma vez só. Mas a palavra é clara. Jó disse o quê? Glória a Deus. E nessa noite você tira o nome do Jó desse texto e coloca o teu nome e aprenda a dizer glória a Deus. Aprenda a dizer glória a Deus. Não sei eu porquê, porque só Deus é que sabe os seus desígnios para a minha e para a tua vida, mas Ele me relatou aqui 7, que é o número da perfeição. 7 fatos para que eu e você venhamos a entender as razões pelas quais nós temos que dar glória a Deus por tudo. 7 razões Deus vai falar comigo e com você. Vamos à primeira delas. Primeiro, tudo começa no reino espiritual e Deus está participando. Observe que o início da conversa é quando Deus está lá esperando que venham os seus anjos, os seus filhos, e diz a palavra do Senhor que Satanás apareceu e Deus perguntou para ele de onde ele vem. Então isso não está acontecendo aqui no nosso reino terreno, mas no espiritual. Então primeiro as coisas acontecem lá para que depois elas venham acontecer aqui. Observe que há um diálogo entre Deus e Satanás. Deus está ali conversando com ele, e Satanás está argumentando com Deus no reino espiritual, dizendo que Deus meta a mão, tire todas as coisas de Jó. Então quando as coisas acontecem na tua vida, meu irmão, aprenda,
aconteceu primeiro no reino espiritual, e Deus está sabendo de tudo. Nada acontece em minha e em tua vida que não seja segundo a vontade de Deus, segundo a permissão de Deus, segundo o querer de Deus. Há uma diferença entre o querer e a permissão. A permissão é quando você decide fazer coisas erradas. Então Deus vai permitir que Satanás mexa em tua vida. Mas existe o querer de Deus, que é quando Deus vai te tratar. Deus tinha propósito com Jó. Deus tinha projeto em Jó. Mas ele estava neste momento ali, com Satanás conversando. E aí eu digo para você, que se você pensa que as coisas não acontecem, primeiro no reino espiritual, sendo Deus sabedor de tudo, eu te convido a abrir a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Diz a palavra do Senhor: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz no reino do Espírito, e houve luz no reino natural. Tudo acontece primeiro, querido, no reino espiritual, e Deus ele está participando, Deus ele está sabendo de tudo. A palavra dele diz que nada acontece em minha e em tua vida que não seja porque ele permitiu. Segunda razão para que eu e você, a partir de hoje, aprendamos a dar glória a Deus, é: qual o motivo que tu serves a Deus? É uma pergunta. A razão vem pautada em cima de qual é o motivo que você está servindo a Deus. Qual é o motivo que você está servindo a Deus? O que foi que Jó falou? Presta bem atenção. Presta bem atenção. O que foi que Jó falou? Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se levantou da terra e adorou. Jó adorou a Deus, querido. Então veja, Jó não amava a Deus pelas coisas que Deus estava dando a ele fisicamente, mas o adorava pelo que ele é. Pelo que ele é. Tanto é que ele diz para a sua mulher: nós vamos receber de Deus o bem e o mal nós não vamos receber com prazer, vamos receber ambos, porque vem de Deus, e tudo que vem de Deus, meus queridos, é bênção. É bênção. Já falamos aqui em outros cultos acerca da vida de José, por todo o calvário que José passou, mas bênção. E o calvário que Jesus passou por mim e por você é bênção para a nossa vida. Então eu e você temos que amar a Deus pelo que Ele é. Se você for conversar com uma pessoa que gosta de tomar vinho, ele não bebe vinho pelo efeito que o vinho gera. Ele bebe pelo prazer do vinho. Tanto é que toma um cálice, 2. Não fica embriagado. Agora quem bebe pelo efeito, aí toma uma jarra daquela. Aí eu te pergunto: você está vindo aqui à igreja pelo que Deus já fez por ti, pelo que Ele é, ou pelo que Ele vai te proporcionar? São as bênçãos naturais que tu estás querendo? Estás errado. Lamento te informar. Totalmente errado. O que diz a palavra do Senhor? No livro de João, capítulo 6, versículo 26 e 27. Jesus respondendo-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Você está entendendo como é que funciona, meu querido? Jesus estava ali indagando para aquelas pessoas: vocês voltaram aqui por quê? Pelo pão, pelo peixe que eu estou dando, pela cura que eu estou derramando em tua vida? Você tem que buscar a Deus é pelo que Ele já fez ali na cruz. Quando eu vejo as pessoas indo às igrejas, eu vou buscar minha cura, meu irmão, a cura que você precisa, você já recebeu, que é a cura para a tua vida, para a tua alma, que é a vida eterna. O resto que a gente ganhar é bênção, é bênção, é bênção.
Então a razão que você tem que buscar a Deus não é pelas coisas que Ele pode te proporcionar aqui neste mundo, mas sim pelo que Ele já fez por você, entregando a vida dEle. E aí eu quero falar a primeira vez esse versículo nesta noite, no livro de João capítulo 4, versículo 23. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores me adorarão em verdade e em espírito, porque o Pai procura por estes que estão adorando a Deus em verdade, meu irmão. É assim que Deus está procurando. Como é que você está adorando a Deus? É de verdade mesmo, é do coração? Você está abrindo mão das tuas obras, das tuas coisas, para adorar a Deus? E quando eu falo adorar a Deus, é em tudo. Por isso que você tem que dar glória a Deus por tudo, porque nessa hora você está adorando a Deus. Jó abriu a boca e adorou a Deus. Adorou a Deus. Terceira razão pela qual nós temos que aprender a dar glória a Deus, a partir de hoje, por qualquer que seja a situação, a circunstância, é: só Deus conhece o teu coração. Só Deus conhece o teu coração. Presta bem atenção. Aqui no texto diz que o Senhor olhou para Satanás e disse, na primeira vez, presta bem atenção: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Quando ele volta a falar Deus acerca de Jó, ele vai acrescentar algo que você tem que querer que Deus acrescente em tua vida. Quando ele volta a falar, ele diz de novo: e disse o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e que, presta atenção, ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para consumir sem causa. Deus, ele conhece o meu e o teu coração. Aqui neste evento que nós estamos aqui ouvindo, nós estamos vendo que Deus chegou, vamos colocar hipoteticamente, em um jogo. Ele estava ali apostando as fichas dele, dizendo: eu conheço o meu filho, eu vou colocar todas as minhas fichas nele. Enquanto que Satanás, que é o pai da mentira, mente desde o princípio, estava colocando coisas contrárias. Mas Deus conhece o meu e o teu coração. Só Ele conhece ao teu coração. Mas ninguém, nem mesmo você, nem mesmo eu, nem mesmo você, nós não conhecemos o nosso coração. Tanto é que muitas das vezes nós já falamos essa expressão: eu nunca imaginei que fosse fazer isso. Eu nunca imaginei que fosse fazer isso. O que diz a palavra do Senhor no livro de 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações, e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscardes, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Deus, ele esquadrinha o meu e o teu coração. Ele estava dizendo aqui para Salomão, que Salomão o adorasse em verdade e em espírito. Ao Deus do pai dele, ao Deus de Davi, que era agora o Deus dele. E dá uma explicação, porque eu conheço, eu esquadrinho o teu coração. Então Deus conhece a verdade. Não adianta você dizer que está adorando a Deus da boca para fora. Eu sempre que falo, nós aqui, sempre que falamos acerca de dízimo e oferta, nós dizemos: se você estiver fazendo da boca para fora, não faça, porque Deus não vai se agradar. Ele conhece teu coração. Eu vou para o culto, mas a minha cabeça não está no culto. Eu estou ouvindo aqui a palavra, mas eu não estou ouvindo a palavra como deveria. Você está de corpo presente, mas de mente ausente. E Deus, ele conhece o teu coração. Então você tem que treinar, dizer: glória a Deus,
Porque Deus sabe que você quer se consertar. Buscai a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Santificação é separação, meu irmão. Temos que nos separar para Deus. Temos que nos separar para Deus. Abra agora a tua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 139 e versículo 23. Olha o que diz a palavra. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Eita, Jesus. Sonda-me, ó Deus, tu que conhece o meu coração, e prova-me e conhece os meus pensamentos. O que é que Deus estava fazendo aqui com Jó? Estava provando. E em tudo isso Jó não blasfemou, não murmurou, não reclamou contra Deus. Temos que dar glória por tudo, meu irmão. O tempo está ficando difícil. Glória a Deus, porque é nesse difícil que eu vou fazer a diferença. Porque as pessoas vão olhar para mim e vão ver a minha circunstância completamente deteriorada. E eu dizendo, glória a Deus, glória a Deus. Está morrendo Hinaldo e ele está dando glória a Deus. Olha ali que interessante. Vocês já pararam para analisar que um manco, um aleijado, que porventura seja usado pelo Senhor, presta atenção, para curar um outro manco, ele tem um poder muito maior do que aquele que está são. Sabe por quê? Porque aquele que está são pode estar adorando a Deus, servindo a Deus, porque foi curado. Mas aquele outro, mesmo com a enfermidade, ele está adorando a Deus, crendo que Deus pode fazer todas as coisas, e que ele não quer fazer na minha vida, porque ele sabe que eu o adoro em verdade e em espírito. Então Deus, ele sonda, ele conhece o meu e o teu coração, só Deus e mais ninguém. O diabo, ele não conhece o coração de ninguém. Quarto fato, quarta razão, para que a gente entenda que a gente tem que realmente adorar a Deus em tudo neste momento, a partir de hoje, dar glória a Deus por tudo, é que não tires os teus olhos de Deus. Quando eu não dou glória a Deus, meu irmão, porque eu sofri, eu tirei meu olho de Deus e coloquei no problema. Qual foi o problema que aconteceu com você? Foi o carro que você bateu? Aí você olhou para o carro ao invés de ficar olhando para Deus. Deus não te deu o carro, meu irmão, Ele te dá outro. Você tem que pelo menos raciocinar simples. Se Ele deu um, Ele dá 2, 3, quantos Ele achar que deva. O que foi que aconteceu? Foi um médico que prescreveu uma doença terminal. Dê glória a Deus, porque o médico dos médicos pode pegar e mudar tudo. Mas o principal não é que ele venha mudar tudo, é que você vai glorificá-lo, mesmo você sabendo que está indo para a sepultura. Porque quem está indo para a sepultura, meu irmão, não é você, é só o teu corpo. Você está indo para o céu. Você está indo se encontrar com o papai. Quem não quer se encontrar com o papai aqui, levanta a mão. Ainda bem que ninguém levantou a mão, glória a Deus. Eu quero me encontrar com Deus. Todos os dias você tem que desejar se encontrar com Deus. E para isso, só tem uma forma, é você morrendo. Para se encontrar face a face, é você morrendo. Mas peça a Deus para que você permaneça mais um dia, que seja, para você pregar o Evangelho. Agora faça esse dia valer. Verdadeiramente faça esse dia valer. Então não tire o teu olho do Senhor. Presta atenção o que foi que aconteceu. Presta atenção aqui no caso de Jó. Quando Jó recebeu aquelas notícias, ele diz: o Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aonde Jó está olhando? Para Deus. Aí na segunda, o que é que Jó diz? Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal. Jó não tirou o seu olhar de Deus. Jó não tirou o seu olhar de Deus. Aí eu te convido agora a abrir a tua Bíblia aí no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 30. Livro de Mateus, capítulo 14, versículo 30. Diz assim a palavra do Senhor: mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Queridos, esse trecho aqui, este versículo, ele está inserido no momento onde
Pedro com os seus irmãos estavam dentro daquele barco, com o barco açoitando a eles, com vento, o barco sendo açoitado, com vento, com ondas, e de repente eles olham no meio da tempestade e veem um vulto. Alguns gritaram: é um espírito, é um fantasma. Mas quando Jesus vem e se aproxima, Jesus diz: não tenham medo, sou eu. E aí Pedro, naquele ímpeto dele, foi e disse: se és tu mesmo que estás aí, amado mestre, então mandas que eu vá até ti, andando também sobre as águas. Jesus olha para ele e diz: tu tens fé? Então venha. E aí Pedro sai. E é interessante que ele realmente estava ali focado no Senhor, porque acredito eu que os outros estavam todos gritando: não desce não, não desce não, isso é um fantasma, não desce não, tu vai afundar. Mas Pedro o que fez? Colocou os seus pezinhos e começou a caminhar. Só que de repente ele, ao invés de olhar para o Senhor, ele olhou para uma onda forte, olhou para um vento forte. E você está olhando para as adversidades? Foi a prova que você não passou? Foi o carro que você não ganhou? Foi o emprego que você perdeu? Você tirou o teu foco do Senhor? O que é que acontece? Começa a afundar. Mas Deus é tão misericordioso que na hora que você o clama, que você grita por Ele, Ele estende a mão e te traz para cima, te traz à tona. Não tires os teus olhos de Deus. E agora nós vamos de novo ler o versículo que eu disse que era a primeira vez que eu estava lendo. E nós vamos ler de novo o livro de João, capítulo 4, versículo 23. Olha o que diz a palavra de novo para mim e para você. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Meu irmão e minha irmã, meus amados, é o foco no Senhor, é o olho no Senhor. Você tem que o adorar verdadeiramente. Não adore a outro, adore única e exclusivamente a Deus. Seja qual for a desgraça, eu vou usar até este nome, desgraça que aconteça em tua vida, adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Não olhe para as tragédias, continue focado em Deus, porque Deus tem projeto para mim e para você. Nada acontece que não seja segundo a permissão do nosso Deus. Quinta razão para que a gente, a partir de agora, glorifique ao Senhor, por qualquer que seja a situação. Presta atenção, nas horas de aflições, só busques a Jesus, só Ele te dá a paz. Por que você tem que glorificar ao Senhor? Porque quando eu glorifico ao Senhor, eu estou dizendo: Senhor Jesus, eu estou aqui. Vem, Pai, me leva nos teus braços. Me dá a tua paz, Senhor. Me dá a tua paz. O que foi que Jesus Cristo disse para mim e disse para você? Que Ele estaria comigo e com você em todo tempo, em todo lugar, até a consumação dos séculos. Até a consumação dos séculos. O que diz no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 13: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Quando você buscar ao Senhor com todo o teu coração, você vai o achar. E quando você o achar, presta atenção, o que Jesus vai dizer para você. Livro de João, capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorizes. Não se atemorize, meu irmão. Não se turbe o teu coração, não. A paz do Senhor repousa sobre ti. A paz do Senhor está em ti. Jesus disse: tenho-vos dito isto agora, ou seja, antes de acontecer, para que em mim tenhais a paz. Que paz é essa? A paz que cega todo o entendimento. E ele diz: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então você e eu, nós temos que dar glória a Deus.
Exatamente por isso, porque nas nossas aflições, só Jesus. E eu não posso buscar a Jesus e o achar se eu não buscar de todo o meu coração e se eu não o glorificar. Eu tenho que dar glória a Deus. Glórias a ti, Jesus. Por isso que levou uma pancada, glória a Deus. Perdeu dinheiro, glória a Deus. Não foi o que você estava imaginando, glória a Deus. Dê glória a Deus. Você sabe se aquele local que você ia, que você estava pretendendo ir, não ia te trazer um mal? Aquele projeto que você imaginou de fazer uma viagem, o carro ia capotar, isso, aquilo, outro, você ia ficar aleijado. Então Deus te livrou daquilo, te deu um menor, para te livrar do maior. Mas cuidado, que se você continuar teimando, Deus vai respeitar o teu livre arbítrio. E Ele vai deixar. E Ele vai deixar. Deus não tira o livre-arbítrio da gente. Se Ele não quisesse, Ele não tinha nem nos dado, mas Ele nos deu. Quando Ele colocou o homem no jardim do Éden, Ele disse, vocês vão mexer em todas as árvores, só não mexam na árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus deu o livre-arbítrio e continua comigo e com você. Então está aperreado, dê glória a Deus. Levou uma lapada, dê glória a Deus. Sexta razão, Jesus foi, é e será o teu e o meu Redentor intercessor. Queridos, como é que eu não vou dar glória a Deus a quem vai interceder por mim? Quando você chega num consultório, você agradece a vida do médico. Sim ou não? Sim. Por quê? Porque ele vai resolver ali. Pelo menos vai te orientar. Então, quem é o meu e quem é o teu médico? Quem é aquele, segundo a palavra de Deus, que diz que é o único que intercede por mim e por você? Só que o detalhe é que ele era. Ele é e ele vai continuar sendo. Será que ele era? Para quem não sabe, o livro de Jó é o livro, segundo os estudiosos, o mais antigo da Bíblia. Agora presta atenção o que é que Jó diz aqui no capítulo 16, versículo 19. Eis que também agora a minha testemunha está no céu e nas alturas o meu testemunho está. Aí no versículo do capítulo 19, versículo 20, ele diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Quem é esse? É Jesus. Então ele já era. E aí veja bem, lá no livro de 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, olha o que diz a palavra: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então ele é e será. Ele foi, é e será o meu e o teu mediador. Então, meu irmão, dê glória a Deus. Diga todas as ocasiões: em tudo eu vou dar glória a Deus, porque essa é a vontade do meu Pai para mim. Para mim e para você. E a sétima e última razão, queria falar mais, mas o tempo não para. A vontade era de explanar mais, o Espírito Santo é tremendo e tem tantas coisas ainda para ser faladas. A sétima e última razão, toma essa aí como posse, porque é tremenda. Presta atenção o que é que Deus vai te fazer agora. Duas perguntas. A primeira, presta atenção: por que tu questionas a Deus as coisas que acontecem? Aí ele faz a segunda pergunta: serias tu mais sábio que Deus? Aí ele te diz uma frase: somente creias. Essa sétima razão você tem que assimilar. Por que é que eu vou estar questionando a Deus as coisas que aconteceram? Se aconteceu, Ele sabe. Ele não foi que criou os céus e a terra, fez tudo, me colocou aqui a imagem e semelhança dele. Foi Ele que colocou Jesus para eu e você hoje estarmos de novo com acesso livre a Ele. Então a pergunta é essa que Ele faz: por que é que tu está questionando as minhas coisas, as coisas que estão acontecendo em ti? Será que tu tens a minha sabedoria? Então simplesmente, Moacir, creia. Creia. Presta atenção o que diz a palavra no livro de Jó, capítulo 38, versículo 2 ao 4. Deus falando com Jó:
Quem é este que escurece o conselho com palavras, sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos, como homem, e perguntar-te-ei, e tu me ensinarás. Onde estava tu, quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Deus está falando com Jó. Isso aqui, para que você entenda, depois você lê o livro, que aí você vai entender. Jó tinha procurado achar Deus 36 vezes, ele tinha falado: eu quero encontrar-me com Deus, mas por quê? Porque ele queria saber o que é que estava acontecendo. Porque o que Deus foi tratar na vida de Jó foi a arrogância de Jó, a soberba de Jó. Porque como Jó fazia tudo certinho, quem diz isso não sou eu, é Deus. Foi ele que disse: viste meu servo, reto, íntegro, perfeito, faz tudo perfeito. Então ele estava com aquele orgulho. Então Deus, depois das 36 vezes, decidiu ir lá e fez esse questionamento a ele. Aí continua aqui a nossa visão do que nós temos que fazer. Não é questionar a Deus, porque Ele tem a sabedoria. O que Ele manda é que eu e você simplesmente o quê? Creia. Simplesmente creia. Salmo 37, versículo 5, diz a palavra: entregas o teu caminho ao Senhor, confias nele e Ele o fará. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. E para finalizar, que você tem que crer em Jesus, simplesmente, Jeremias, capítulo 29, versículo 11: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O fim que você vai ter, meu irmão, é o fim que você está esperando. Mas você tem que fazer tudo da seguinte forma: glória a Deus, 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 glória a Deus. Não estou dizendo para ninguém aqui que vai ser fácil, não. Mas como eu sempre digo, vai ser prazeroso. Porque coisa boa, meu querido, é quando você... Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Coisa boa é quando você está morrendo de sede e chega aquele copo d'água. Coisa boa é quando você está no meio da tribulação e a mão do Senhor chega sobre a tua vida. Coisa boa vai ser quando a gente sair dessa situação aqui e chegar na glória, para só glorificar o Senhor, receber aquele abraço dele, ansioso para nos ver lá. Queridos, vamos abrir as nossas mentes a partir de hoje, em nome de Jesus, e vamos treinar a dar glória a Deus a partir de agora, por tudo, seja qual for a situação. Vamos dar glória a Deus. Quero encerrar essa pregação com duas frases, para que nós venhamos a meditá-las profundamente. Primeira delas: não sabemos das coisas espirituais e, portanto, não sabemos das terrenas, mas sabemos o fim para os que vencerem. Glorifiques a Deus. Não sabemos as coisas espirituais e, portanto, não sabemos das terrenas, mas sabemos o fim para os que vencerem. Glorifiques a Deus. Será que Deus não permitiu você passar no concurso porque teria algum problema lá? Lá no reino espiritual foi cogitado tudo. Foi tudo preparado. Se Deus não permitiu, meu irmão, dê glória a Deus. Agradeça. Se a viagem que você programou durante uma vida toda não deu certo, dê glória a Deus. Porque Deus está no controle. E o detalhe é exatamente este final. Nós veremos e teremos a vitória. Eu estava esses dias assistindo com a minha esposa um seriado que tem aí, o nome dele é The Choice.
os chamados, os escolhidos, e eu assistindo com ela e a gente rindo das coisas que nós já sabíamos que iriam acontecer. Mais precisamente quando nós estávamos vendo aquela mulher do fluxo de sangue, quando ela fala que se tão somente eu tocar na orla do seu manto, eu serei curado. E a gente começa a rir já da agora. E eu parei, dei um pause, olhei para ela e perguntei: está gostando? Ela disse: eu não estou acompanhando como você, mas... Eu digo: mas você está gostando? Está vendo o que você está comendo? Estou gostando. Sabe por que nós estamos gostando? Porque nós sabemos o fim. Caiu a ficha? Por que é que você tem que estar gostando do que está acontecendo agora? Porque nós sabemos o fim. Nós sabemos o fim. Nós sabemos o fim, meu irmão. Nós sabemos o fim. Vamos já chegar no fim de Jó. Vamos já chegar no fim de Jó. Quando a gente lê a Bíblia, meu irmão, a gente já sabe o que vai acontecer. A tua vida é a Bíblia que está aqui. Se tu e eu já sabemos o que vai acontecer, o que é que a gente se apavora? Por que nós nos apavoramos? Toma essa segunda frase e coloca bem forte aí no teu coração. Não te esqueças que Satanás é o acusador. Ele não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo e não conhece o teu coração. Portanto, continues crendo em Deus, pois Ele está no controle de tudo e nunca te abandonará. E nunca te abandonará. O diabo, ele está mentindo para mim, está mentindo para você. Não acredite nele. Ele mentiu lá para a mulher acreditou. E aí comeu do fruto e entrou pelo cano. Todas as vezes que você e eu damos ouvido à voz do inimigo, nós nos perdemos. Acredites única e exclusivamente em Deus. E creia que Ele está no controle de tudo, porque Ele está no controle de tudo. E Ele diz para mim e para você, que Ele nunca vai nos abandonar. E eis que estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. E o fim meu e o fim teu, é exatamente o mesmo fim que levou Jó. Presta atenção, o que diz no livro de Jó, capítulo 42, versículo 2. Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. E como os propósitos de Deus não podem ser impedidos, o que foi que aconteceu? Jó foi restituído em todas as coisas, e os bens que ele tinha foram multiplicados por 3 vezes. Jó findou, ao invés de uma vaca, ele tinha 3. Ao invés de 1000 cabritos, ele tinha 3.000 cabritos. Tudo foi restituído a Jó. Meu irmão, essa noite eu te digo, livro de João, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem acredita que conheceu a verdade nesta noite, levanta a mão. Deus, Ele é fiel, meus irmãos. Quando a gente busca Deus de todo o coração, a gente o acha. Ele se revela. Achei que nada dele vem sobre as nossas vidas. Busca a Deus, meu irmão. Louva esse Deus, glorifica esse Deus. Não te desvia nem para a direita nem para a esquerda, mas siga rumo ao alvo que é Jesus. Livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 11, a palavra do Senhor diz para mim e diz para você: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte, mas vai receber a coroa da vida, a coroa da vitória. Vamos em busca dela em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus, Ele é fiel. Amém. Pastor? Amém. Glória a Deus. Aleluia.
Queridos e amados, eu ontem trouxe uma pregação lá na outra congregação, essa mesma, só que foi outra. Tiveram outras coisas que Deus falou, mas uma coisa aconteceu lá e a mesma está acontecendo aqui. O relógio voou. E eu disse lá na congregação que quando eu ia profetizando sobre a vida deles, para que quando o pregador aqui em cima disser, vamos encerrar o culto, a gente ouvir toda a assembleia dizer, sabe por quê, meus queridos? Porque a gente tem que querer mais do Senhor. Cada vez nós devemos querer mais do Senhor. O muito que a gente pegue do Senhor ainda é pouco. É a fonte de vida. A fonte que dá vida. Como é que eu não vou buscar essa fonte? Vou buscar essa fonte. E quanto mais eu beber, mais eu quero beber. É assim que tem que ser. É como o marido e a mulher e a esposa. Quanto mais eles se amam, mais eles querem se amar. Por quê? Porque a cumplicidade vai sendo cada vez maior, maior, maior. Já não vão mais estar importando os espinhos dos caminhos aos quais eles percorreram algum dia. Mas você começa a gostar e amar aquela pessoa mais e mais, não pelo que ela está te proporcionando, mas pelo que ela é. Pelo que ela é. Tem uma ilustração que eu acho tremenda, que é um homem, que ele tem uma esposa e ela está com Alzheimer, em altíssimo grau, e ele vai visitá-la, e quando chega lá, ela não o reconhece de forma nenhuma, mas ele continua indo, e a enfermeira novata, quando chega no final da semana, pergunta para ele, o senhor aqui de novo? Ela não vai saber quem o senhor é, e o senhor volta aqui? Ela diz, pode ela não saber quem eu sou, mas eu sei quem ela é na minha vida. Eu e você temos que saber quem é Jesus em nossa vida. Você e eu temos que saber quem é Jesus na nossa vida. Por isso vamos dar glória a Deus sempre, em todo tempo e em todo lugar, para que a glória dele seja manifesta no meio de todas as nações. Amém? Eu convido a igreja a ficar de pé.